Amigos, quero contar aqui ler com vocês uma história. Nós estamos falando aqui sobre os milagres de Jesus. Eu vou contar um milagre aqui. Eu falei dessa palavra aqui no MAG, quando o pastor me desafiou, e eu vi que tinha esse tema dentro do que ele propôs lá. Eu falei, cara, vou falar sobre isso. Foi bem relevante aqui para os jovens e creio que vai ser relevante para vocês. Os jovens que estiveram aqui vão ouvir novamente. Então está lá, abra comigo Marcos capítulo 5. Abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 5 relata uma história bem interessante, que nós vamos tirar aqui algumas fases que este rapaz passou aqui. E nós vamos trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e tirar lições preciosas. Todo mundo abriu? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Não se disperse, não durma, fica acordadinho aí que vai dar tudo certo. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, região de Gadara. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado ou algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Olha a situação do rapaz aqui. Vai imaginando na sua mente essa situação, como que esse rapaz estava vivendo isso. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: "Por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me atormente." Pois Jesus havia falado ao espírito: "Saia deste homem, espírito imundo." Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque há muitos dentro de nós, dentro deste nome, muitos de nós dentro dele." E o espírito imundo o suplicou repetidamente que ele o enviasse a um lugar distante. Havia ali uma grande manada de porcos que passava no monte ali perto. "Mande-os para lá, para os porcos," imploravam os espíritos. "Deixe que entremos neles." Jesus deu permissão e os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e aos seus arredores, se espalharam, começaram a espalhar essa notícia. O povo correu para ver o que havia acontecido. Chegaram até onde Jesus estava, viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Ele estava ali sentado, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Começaram a mandar Jesus embora, por conta desse acontecimento, Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. O homem já estava em perfeito juízo. Foi lá: "Jesus, deixa eu ir com você, deixa eu ir com o Senhor." Jesus, porém, não permitiu e disse: "Volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso." Então o homem partiu e começou a anunciar pelas 10 cidades quando Jesus havia feito na vida dele, e todos se admiravam com o que ele dizia. Amém? Queria que você fechasse seus olhos para a gente orar para o Senhor. Pai, nós te damos graça pela sua palavra, Senhor, que é verdade, que traz revelação. Que esta palavra, Senhor, flua em nosso coração e nossa mente. Não nos deixe nos dispersar, Senhor, por qualquer motivo. Que esta noite seja uma noite de mudança, de revelação, de transformação, de apontar de destino, de história, de caminhos. Pai, em nome de Jesus. A tua palavra por si só, Senhor, ela já nos satisfaz, já é super importante para nós, Senhor.
Por isso, não há nada que eu fale de mim mesmo que venha sobrepor a tua palavra, Deus, mas usa a minha vida para que nós possamos clarear, Senhor, aquilo que o Senhor quis nos ensinar com esta palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta noite. Amém. Então, amigos, essa história é muito intrigante, porque ela é uma história que conta a trajetória de alguém que conhece a Cristo, né? Ou de alguém que não conheceu a Cristo ainda, né? Veja que esse homem ele estava ali num estado de estar possesso, né, por demônios. E esse talvez seja o auge, né, de alguém que esteja ali cheio de pecado, né? Mas se a gente for analisar e trocar isso para os dias de hoje, talvez você tenha visto que nos dias de hoje o demônio nem se manifesta tanto, o pastor costuma falar sobre isso, né? Nas igrejas você não vê mais gente endemoniada, porque o inimigo ele mudou a estratégia, né? Ele vai entendendo e vai mudando. Agora ele só dá sugestões na nossa mente, né? Ele vai mudando histórias, né? Histórias verdadeiras vai deturpando, né? E hoje em dia coisas que eram normais e eram de família, eram bíblicas, né? Que pessoas que nem conheciam a Bíblia já mantinham a família, sentar à mesa com a família, olhar no olho do filho, olhar no olho da esposa, amar o seu próximo, coisas que nem a pessoa que não lê a Bíblia já sabe que são princípios de valor, né? Ser verdadeiro, não mentir, não roubar, não matar, né? Vai falando até os mandamentos aqui. Mas pessoas que não conheciam a Bíblia lá atrás, elas já faziam isso, né? E agora eles começam a falar, mas será que se a pessoa te ofendeu, será que você não tem que ofendê-la de volta? Começa a sugerir coisas na mente, né? Então, o inimigo mudou um pouco a estratégia dele. E a gente tem que estar atento para isso. Então, se a gente mudar essa história, pegar alguém que está totalmente possesso por demônio aqui e trocar pelo pecado, talvez você acabe entrando nessa história, né? Ou acaba vendo pessoas ao seu redor que estão assim. Pessoas que foram cedendo aos poucos, né? Fizeram pequenas concessões na sua vida. E de pequenas concessões foram aumentando, aumentando e estão numa vida de pecado. Seguindo uma vida de pecado, estão e não conseguem sair. Às vezes é muito fácil a gente falar, poxa vida, esse cara que está drogado, uma pessoa que está afundada na droga, né? Você vê pessoas até na TV, né? Poxa, essa pessoa, como é que ela não sai? Ela tem família, tem não sei o que, a gente conhece, tem um amigo grande aqui, que depois eu vou apresentá-lo. A gente conhece alguém assim, que passou por isso, que estava afundado nas drogas e tinha família, filha, a família ia lá e falava, por que você volta para casa? Eu cuido de você. Ele fala, não, eu quero ficar aqui. Então está cheio, não é uma simples coisa, né? E aqui a gente vê que as pessoas tentaram resolver o problema de maneira natural. Então o que eles faziam? Eles prendiam ele com correntes, eles afastavam eles da sociedade, começavam a fazer coisas naturais. E coisas naturais em coisas espirituais, elas não surtem efeito. Coisas que você tenta, às vezes você está brigando, você está enfrentando pessoas com o seu próprio punho, talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, talvez um filho rebelde, talvez uma pessoa que está te traindo no seu trabalho. Você está tentando, com a sua própria força, fazer coisas naturais, né? Mas ali tem algo espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados e potestades que atuam nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Então, que o Senhor nos dê essa noite o discernimento de entender o que é espiritual e o que é natural. Essas pessoas não tinham isso. E como que, aí você vai falar, mas como que eu vou discernir isso? Como que eu vou discernir algo que é natural, algo espiritual? Só com Jesus mesmo. Só Jesus entrando na nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, a gente vai falar aqui sobre isso, aí você começa a discernir as coisas, né? Ou você começa a perguntar para ele antes de você tomar alguma atitude, né? Então, que eu e você, nesta semana, quando nos depararmos com algum desafio, primeira coisa que você tem em mente, ore ao Senhor falando, Senhor, o que é que está acontecendo aqui? O que está por trás dessa ofensa dessa pessoa, né? E o Senhor vai revelar o nosso coração e a gente vai lutar com armas espirituais. Amém? Mas eu queria ler mais uma passagem aí falando então, mudando essa história para o pecado, né? Mas o que é pecado, né? E às vezes você pode pensar em coisas mais. Não existe um pecado pequeno, falar, tem uma lista de pecados que são esses aqui são mais pequenos, pequenininhos, mas tem esses aqui que são os maiores, né? O cara que matou, não tem, o pecado é o pecado. A pessoa que mente, a pessoa que matou alguém é o pecado, é um pecado. É a mesma coisa. Mas eu quero clarificar aqui para você, lá em Gálatas capítulo 5, abra aí comigo, para a gente ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Tem várias
O pecado, em resumo, é algo que te afasta de Deus, que te deixa longe do Pai. Mas aqui Paulo, ele mostra algo e que talvez seja sutil, que você não tenha percebido. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ele fala assim, o que são os frutos da carne e o que são os frutos do Espírito, né? Então, o que são os frutos da carne? Quando alguém segue os desejos da natureza humana, que é o da carne, a natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, pessoas que são hostis, né? Discórdias, pessoas que ficam causando discórdia entre as pessoas, né? Ciúmes, desejar o que o outro tem, né? Uma maneira de ciúmes, acessos de raiva, sabe aquela explosão que você dá no trânsito, que a pessoa te fecha, você fala, ei, só você acha que ninguém está vendo, aí você já manda um palavrão. Ei, rapaz, acessos de raiva, tudo espírito, ó, são pecados. Ambições egoístas, pessoas egocêntricas, né, só pensam nela. Você vai contar uma história para a pessoa, ela fala, mas você quer desabafar com alguém? Fala, Vander, tô passando por um problema, você consegue me ajudar? Não, fala o que está passando. Eu tô assim, cara, preciso disso. Ele, mas cara, você não sabe, que não sei o que, a pessoa sempre volta para ela. Pessoas egocêntricas, né? Dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas aí vem os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Mas o Espírito produz estes frutos: amor, alegria, paz, paciência. Paciência é tão escassa nos dias de hoje, né? Tem pouca paciência com as coisas, com as pessoas. Hoje é 2.0 em tudo, né? Vai vendo e aí acaba que a gente não tem paciência com ninguém, né? Amabilidade, ser amoroso, né? Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, não há um pecado contra essas coisas. Então aqui a gente já começa já um divisor de águas de a gente pensar no que o pecado realmente é. E às vezes uma pequena concessão, né, uma raiva, ela vai se tornando uma imoralidade, ela vai se tornando um egoísmo, ela vai se tornando alguma coisa e vai tornando uma proporção que você se torna uma pessoa assim, cheia de coisas ruins, né? E se você for ver, a gente teve a oportunidade de estar num lugar que tem uma barragem, né, barragem de água, lá em Foz do Iguaçu. E se você for ver, eles estavam explicando lá como eles identificam, isso tem que ser muito corriqueiro, né? Se tiver um rachadinho assim, já aparecer, já é um transtorno que eles precisam reparar rapidamente. Porque um rachadinho, começa a sair um fio de água, já é um sinal que a barragem vai estourar. Ela já vai. Então, assim, um pequeno rachadinho, uma pequena concessão que você abre, que você não trata já na raiz, pode se tornar uma grande infestação que você não vai ter controle. Então, o pecado aqui, a primeira coisa que a gente vê, voltando aqui para o homem e para essa história, né? O pecado, a primeira coisa que ele faz, ele aprisiona, né? A pessoa fica presa nisso, ela não consegue sair. E quando a gente fala de pecador, o pecador é o que peca, né? Sempre, né? E ele não consegue sair disso, né? E aí o que eu estava falando aqui é de um abismo, ele vai chamando o outro, né? Se você faz uma concessão em alguma área da sua vida, você acha que não tem nada a ver, vou abrir uma concessão aqui. Menti, mas eu menti, a mentira do bem, né? Tem até essa frase. Mas é uma mentira positiva. Então, como uma mentira positiva? Não tem. Você vai abrir uma concessão, aí uma pessoa pede para você fazer algo que não agrada a Deus, você vai e faz também. Ou uma pessoa, você não, aquele que pode fazer o bem e não faz, também peca. Você vê que você pode fazer o bem e você não faz, você também está pecando e você vai abrindo pequenas concessões na sua vida. E aí você vai enchendo dessas natureza da carne, né? Então a primeira fase aqui, que é essa fase do pecado, é o domínio do pecado. São 4 fases, se você que está anotando aí, anote. A primeira fase é o domínio do pecado. E eu não posso esperar das pessoas o que só Jesus pode nos dar, né?
E às vezes a gente fica procurando em pessoas, né, coisa para resolver o nosso problema, e às vezes a gente nem quer resolver o problema. Às vezes você procura pessoas com problema, mas você não quer resolver o problema. Eu já tive pessoas que me procuraram assim, tem um problema, aí você vai dar uma solução, ah, não, mas eu acho que isso não. Ah, mas isso eu já tentei, isso eu já fiz. A pessoa, aí eu falo, você não quer resolver o problema. Se você, ao dia que você quiser resolver o problema, aí você me procura que eu vou fazer todo o esforço para te ajudar. Mas agora eu estou vendo que você não quer resolver o problema. E às vezes nós somos assim. Nós queremos manter o problema, agarrar no problema e ter um problema para chamar de meu, né? Assim, não, eu tenho um problema. Eu lembro que lá no interior eu tinha duas tias, que às vezes eu sentava no meio para conversar, duas tias mais velhas, tias avós, né? E elas começavam a conversar e assim, e aí, tia, tá tudo bem? Aí já falava, ah, eu tô com uma dorzinha nas costas, filho. Aí a outra já falava, nossa, mas você não sabe, o meu braço tá doendo. Aí elas queriam chamar para ver com quem que eu ficava com mais dó. Não, mas eu tô com aquele negócio no joelho que eu tô há anos, isso tá com 30 anos. A outra, aí era competição de dor. Falava, meu Deus, tias, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Porque é isso, né? A pessoa tem um problema e ela quer se agarrar a isso, né? Então a fase um é o domínio do pecado. Mas aí a gente vê essa outra parte, que é a fase 2, que é quando Jesus entra na história, né? E aí eu não sei, eu não quero crer que isso foi por acaso, né? Diz que eles chegaram a essa cidade, desembarcaram nessa cidade, e eu tenho certeza que não foi por acaso, né? Jesus já tinha um plano para aquele homem, né? Como ele tem um plano para mim e para você. Às vezes você tem algo que aqui a gente falou, aqui listou, e é uma pequena coisa que você não consegue largar, e você precisa largar hoje, e ele tem um plano e veio te encontrar hoje aqui para que você fosse liberto disso, né? Às vezes tem coisa pequenas que você acha que é pequena, que está travando a sua vida, travando o seu destino, travando as pessoas ao seu redor, né? Quem é casado, quem é de família, travando a sua família, a sua casa, né? A prosperidade do seu lar. Então que o Senhor identifique, o Senhor mostre ao seu coração o que você precisa mudar. Porque ele tem um propósito, né? Então, quando ele desembarca naquela cidade, eu tenho certeza que ele já tinha um propósito de salvar aquela pessoa e salvar toda aquela região. Porque era uma cidade bem pequenininha, um vilarejo, né? Vê que ele vai para as outras cidades. Começa a falar que eles vão para outras cidades perto, né? Então era um bairro, um vilarejo, né? Como esse aqui. Então Jesus tem esse plano, né? Então quando ele desembarca, diz que esse homem que estava possesso já vê Jesus e ali até os espíritos malignos que estavam dentro dele reconhecem quem é Jesus. Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor tem contra nós? O que o Senhor veio fazer até nós? Então, quando Jesus entra na vida de alguém, quando Jesus entra na casa de alguém, o inferno é dissipado. Tudo se prostra aos pés de Jesus. Tudo se prostra aos pés de Jesus. Todo problema se prostra aos pés de Jesus. Toda ansiedade se prostra aos pés de Jesus. Todo medo se prostra aos pés de Jesus. Toda doença, todo mal se prostra aos pés de Jesus. Se você está vivendo algo assim, deixe que Jesus entre em sua casa, deixe que Ele mude a sua história, abra o seu coração, porque tudo muda quando Jesus chega, tudo muda. Imagina a vida desse cara, como ele estava vivendo, né? Todo machucado. Tinha pai, tinha família. A gente não sabe muito da história, mas com certeza, né? Tinha família, tinha amigos, tinha uma história a ser vivida, né? Que foi interrompida por esse mal, e quando Jesus chegou, mudou essa história, né? Como chegou na minha vida, como chegou na sua vida, ou como está chegando hoje na sua vida, né? Então, quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, as histórias são reescritas. A história daquele homem era uma história de morte, né? A história do pecado é uma história de morte. O pecado te leva à morte, morte eterna, né? Então, a história dele era uma história de morte. Aquele abismo era para ele. Veja que essa ilustração dos demônios irem para os porcos irem para o abismo, é a ilustração da vida dele. Com o pecado, com esse mal, era esse o fim dele. Mas quando Jesus chega na vida dele, a história é reescrita. Agora ele está caminhando para a eternidade, agora ele tem uma história, agora ele tem algo para dizer para as pessoas, agora as pessoas veem ele como uma pessoa de valor. Antes viam uma pessoa louca, agora vê uma pessoa em consciência ali sentada, vestida. E dão ouvidos para ele. Que quando ele começa a falar da história, eles começam a ouvir a história dele, né? Quando Jesus chega, a cura em todos os níveis da nossa vida. Às vezes você não precisa de uma cura física, não está passando por um mal físico. A gente vai orar por esse sentido aqui no final. Ou sim, né? Um mal físico, mas você está vivendo alguma coisa espiritual, alguma coisa emocional, algum medo, algum trauma, alguma dor, algum perdão a ser liberado que você não consegue. Então, quando Jesus chega e entra na nossa vida, a gente abre o nosso coração realmente para Ele, tudo muda.
a cura em todos os níveis da nossa vida, né? Quando Jesus curava as pessoas, o que ele falava, né? Quando chegou no cego, falou: que queres que eu te faça? Assim, é nítido que um cego quer ver, né? Só que ele queria mostrar para as pessoas não só que era uma cura física, mas levar elas para a vida eterna, né? Tanto que vários ele falava assim, não falava você está curado, ele falava os seus pecados foram perdoados. Agora você não é mais um pecador, agora você me reconhece, agora você tem a vida eterna. Isso é que Jesus traz para nós, nossos pecados estão perdoados. Então, essa segunda fase que mostra aqui nessa história, né, é do domínio de Jesus agora. Existe um domínio, pessoas que são dominadas pelo pecado, e agora existem pessoas que são dominadas por Jesus. Elas são impelidas a fazer o que Jesus quer que elas façam, né? Elas são direcionadas pelo Espírito Santo agora. Você que entrega a sua vida a Jesus, você abre o seu coração, deixa Ele morar e agora fala: Senhor, a minha vida é tua. E o que é a minha vida é tua? A minha casa é tua, o meu filho é teu, o meu trabalho é teu, o meu dinheiro é teu. As minhas vontades são tuas. O que eu vou fazer na minha vida é seu. Para onde eu vou é seu. O que eu vou fazer aqui na sua casa, na igreja, é teu. Então não passo a não fazer mais o que eu quero, faço o que Jesus quer que eu faça, né? Então agora passa a ter o domínio de Jesus. E eu queria ler com você uma passagem muito poderosa que eu tenho gravada, mas eu queria que você lesse. Foi um dos primeiros versículos que eu gravei, está em Filipenses capítulo 2, que fala dessa autoridade de Jesus, né? Filipenses capítulo 2, abra comigo aí para a gente ler juntos. A partir do versículo 6. Vou ler a partir do versículo 5, né? Paulo está dando uma exortação, está falando com a igreja de Filipos aqui. E ele chega nessa passagem e fala assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o elevou no lugar mais alto de honra e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Esse é o Cristo. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é sobre todo nome. Talvez o que você está passando tem nome. Talvez o que você está passando, o nome é depressão. Talvez você está passando é ansiedade, é medo, é doença física, é alguma coisa que deram um nome para isso. O nome de Jesus é sobre todo esse nome, todo nome. Então, quando você se deparar com algo assim na sua vida que tem um nome, você fala: o nome de Jesus é sobre este nome aqui. Quando você chegar e tiver medo, ansiedade, tem pessoas que hoje em dia está muito mais latente isso, né? Ansiedade, outras síndromes, né? Da mente. Quando você se deparar com isso, você fala: não, Jesus tem autoridade sobre isso. O nome de Jesus é sobre isso. Então, a segunda fase é o domínio de Jesus. A terceira fase, que acontece com esse rapaz, Jesus nos dá propósito agora. Jesus dá propósito agora para ele, que é o que nós estamos no tema dessa noite, esse milagre. Ele liberta eu e você para nos dar um propósito agora de vida. Como é ruim fazer coisas que não têm propósito, né? Já fez alguma coisa que não tem propósito? Você fala assim: vamos fazer alguma coisa aqui, mas não sei o que é para fazer, não sei para onde é, não tem propósito algum, é horroroso você fazer alguma coisa. Imagine viver uma vida sem propósito. Deve ser uma vida muito dura. Você não saber para onde vai, você não saber por que foi criado, você não saber de onde você veio, você não saber quem te criou. Agora, quando Cristo entra na vida desse rapaz aqui, muda a vida dele, agora ele dá um propósito. Ele fala: agora você é alguém que eu vou usar nas minhas mãos. Então, quando Jesus chega na vida de alguém, ele muda e dá um propósito. E aí existe uma diferença que a gente vê aqui, e a gente vê nos dias de hoje, que é os seguidores de Jesus e aqueles que vivem realmente Jesus, né? Quem segue Jesus fala assim: eu até conheço, né? Eu sei quem é Jesus, eu já li a palavra, eu já vim na igreja há muito tempo, fui lá quando era criança, fui não sei aonde, tudo mais. Esses são seguidores, né? Que conhecem, ouviram falar, né? Mas aquele que vive Jesus faz que nem esse homem. Quando ele chega
a Jesus e fala assim, Jesus, quero ir contigo. Deixa eu ir com você, agora tem essa verdade maravilhosa. E Jesus fala assim, não, agora tudo isso que você viveu, você vai contar para outros agora. Agora você vai espalhar isso que você viveu, esse testemunho que eu dei para você, para todas as pessoas aqui. Porque não é agora você só seguir. Agora eu habito dentro de você. Então não importa você ir comigo agora, eu sou uma maneira, ele podia até falar, né? Estou fisicamente, mas já já eu vou ser crucificado, vou ser morto, vou aos céus. Então agora importa que eu habite dentro de você e eu te direcione onde você vai. Muitas vezes a gente quer fazer para Deus aquilo que ele não pediu. Ou a gente quer fazer para Deus aquilo que a gente gosta de fazer. Eu gosto de ter conversas bacanas, né? De sentar na mesa com pessoas que eu gosto, que eu amo, que são engraçadas, tudo mais. Mas às vezes eu preciso ter conversas difíceis que Deus me impele, né? Confrontar uma pessoa. Falar, ó, você está vivendo uma vida de pecado, até aqui você não pode ir. Você não pode ser assim. Quantas vezes eu aprendi isso há pouco tempo, né? Confrontei pessoas que mudaram por conta disso. E às vezes a gente fica cheio de dedo, né? O que vai achar? Vai ficar chateado comigo? Mas não importa. Porque você está salvando ela. Você chegar para alguém e falar assim, ó, essa vida que você está vivendo não vale a pena. Não vai te levar a nada. E a gente vê na palavra de Deus aqui também que todo chamado, todo algo grande que Deus quer fazer, ele vem posterior a um grande encontro com Jesus ou com Deus. Quando Abraão encontra Deus, primeiro ele tem um encontro com Deus, né? Depois ele fala, sai da sua tenda, sua parentela, e Abraão vive uma grande história com Deus. Quando Moisés encontra Jesus naquela sarça, ele primeiro encontra e fala assim, agora você vai ser o libertador de Israel. Quando Deus quer fazer algo com você, quer te levar a outro patamar, ele precisa ter um encontro com você real. Você precisa ter um encontro real com ele. Então, às vezes você encontra, como que eu encontro Jesus? Às vezes hoje é à noite. A gente vai fazer um convite para você e você vai ter um encontro real com Cristo. Ou você vai fechar a porta do seu quarto, vai se ajoelhar e falar, Senhor, eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo. Eu sei que o Senhor tem uma vida melhor para mim, eu sei que o Senhor tem um destino para mim, eu sei que o Senhor tem um futuro para mim. Muda a minha vida. Eu já vi pessoas que fizeram isso e foram transformadas, né? Aí teve um encontro real e agora são grandes pregadores, né? Mas antes de sermos chamados, nós precisamos estar disponíveis também, né? Deus procura um coração disponível. Então, estou cheio de ocupação, né? Ah, eu não consigo porque meu trabalho me ocupa. Aí a tecnologia ela veio para nos ajudar com o nosso tempo, otimizar o nosso tempo, né? Eu trabalho com tecnologia e tudo que a gente fica pensando é isso. Como eu otimizo, né, Rafa? Como a gente otimiza o trabalho de alguém, né? A pessoa explicar, eu faço. Se você tem algum processo que você consegue desenhar, isso eu aprendi numa MBA que eu fiz. Se você tem um processo que você consegue desenhar, isso aqui, esse vai ser otimizado. Então você precisa aprender novas coisas. Antes a gente, para você pagar alguma coisa, fala assim: ah, estou devendo aqui para a Cris. Cris, eu preciso ir no banco, sacar o dinheiro, vou lá sacar o dinheiro. Trago aqui para você, então paga. Agora é o Pix, segundos, né? E sábado e domingo você não pagava ninguém. Não tinha como transferir. É TED ou DOC. Quem é do TED ou DOC? Melhor, quem não é do TED ou DOC? Não é nada. Os jovens aí vocês nem sabem o que é TED ou DOC. Você tinha que fazer isso, só que na segunda era um drama lascado, você não conseguia. Ou você tinha que seguir horário, tinha um horário. Agora é o Pix, você paga agora. Veio para otimizar nosso tempo. Então, assim, esse tempo que eu perderia indo lá em algum lugar, sacar o dinheiro, vir aqui, eu já ganhei esse tempo. O que eu estou fazendo com esse tempo? O que vocês estão fazendo com esse tempo? Agora você tem que pegar a Bíblia, e a Bíblia está lá, de papel, você tinha que ir lá e ficar aqui folheando. Agora é no celular. Você tinha que saber ou perguntar para alguém, você tinha que ler realmente e conhecer a palavra e falar assim, ah, Isaías 43, o que diz Isaías 43? Vou lá ver na Bíblia. Agora você põe no Google. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Qual que é a passagem? Já fala qual que é a passagem. Qualquer coisa que vem na sua cabeça, você vai colocando no Google. Essa fala aqui, a voz de Deus é a voz do povo é a voz de Deus. É da Bíblia? É da Bíblia? Não é da Bíblia. Então, aí o Google já fala. Ou antes você achava que era da Bíblia. Então, a tecnologia ela vem para facilitar, para otimizar o nosso tempo. Mas o que a gente tem feito com esse tempo, né? Que nos sobra. Então, Deus vai usar os disponíveis, né? Às vezes você fala, ah, a pessoa que nem o Antônio está pregando aí, por que o Antônio está pregando? Poderia ser eu, poderia ser você. Basta você estar disponível. Basta você abrir o seu coração. No reino, ninguém é melhor que ninguém. Deus usa os disponíveis. Deus usou um monte de gente aqui no Novo Testamento, você vai ver, eram pescadores, pessoas iletradas, pessoas que não sabiam nem das coisas da sociedade. Jesus escolheu esses e foi transformando eles. Sozinho, você é só mais um.
Com Cristo, você tem poder e autoridade. Aí Deus te dá destino, Deus te coloca nos lugares que você tem que ir, quando você se coloca na brecha. Então, Jesus nos dá propósito, mas ele usa aqueles que estão disponíveis. E como Deus vai usar alguém que não está disponível, né? Então, algo para a gente refletir aqui essa noite. Deus não colocará algo na mão de alguém que não está disposto a obedecer. Isso é outra coisa que eu tiro de lição aqui. Não tem por que Deus colocar algo na sua mão, algo grande, algo poderoso, que depois você vai tomar atitude da sua cabeça. Se você não está disposto a obedecer a Deus, e obedecer às vezes é difícil, né? Obedecer às vezes é muito difícil, né? Obedecer coisas que você não está vendo, e às vezes Deus dá um direcionamento para você, ou tira você de um lugar e te coloca em outro, tira amizades da sua vida, tira você de uma porta de emprego, ou deixa de abrir uma porta de emprego, fecha uma porta para você, porque Ele já está vendo lá na frente, e você só obedece, fala, Senhor, eu entendo que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, e eu vou confiar em você. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Mesmo que essa porta não se abriu, e eu queria tanto essa porta, Senhor. Eu queria tanto que se abrisse. Eu estou precisando, o Senhor sabe que eu estou precisando. Mas eu vou obedecer. Mesmo assim, eu vou, como a Adriana falou, eu vou ofertar na tua casa. Porque é sacrifício de louvor. Porque eu obedeço ao Senhor, eu confio no Senhor, eu sei dos planos, dos propósitos que o Senhor tem para mim. Quando eu vivo uma vida assim, aí começa a ter sucesso, prosperidade, graça. Mas Ele só vai usar alguém que está disposto a obedecer. Amém? Para encerrar a quarta fase aqui. Quarta fase agora, depois que esse homem ele é restaurado da vida de pecado, Deus dá um propósito para ele. Deus muda o destino. Agora ele passa a anunciar o evangelho, né? Anunciar aquilo que Deus fez. E às vezes a gente tem um paradigma na mente, né, de falar assim: como que eu vou pregar? Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não conheço a palavra tão bem, eu não sei onde estão os versículos. Mas pregar o evangelho, se você ler os 4 evangelhos aqui, são histórias contadas, né? Relatos de algo que aconteceu. Talvez você veio aqui e não viveu um grande milagre, mas você viu um grande milagre, né? Eu estava contando para o Luiz ali da Adriana, que curou a voz dela. Eu lembro que a voz dela era um pouco, né, puxada e tal, tinha uma dificuldade para falar, e ela fala aqui perfeitamente. Eu falei, sabe essa moça aqui? Ela foi curada por isso. Aí contei para ele que eu fui curado do meu joelho, eu jogando bola, né? Jogando bola, não estava no jiu-jitsu, tomei um corte lá. Não foi viu, Antônio? Toma cuidado comigo, viu? Quando a gente rompi o ligamento. Mandei para o Felipe, que é nosso médico e meu amigo. Ele falou, cara, rompeu o ligamento aqui, vai ter que operar. Eu falei, não, eu rejeito isso. Falei, senhor, eu não vou operar. Eu sei que o senhor pode operar. E uma oração em dia em casa, a Renata orando por mim. No momento de oração, ela orou e declarou, e eu tive fé, acreditei. E já naquele mesmo, eu não conseguia subir escada. Já naquele mesmo momento, eu já senti algo diferente. Fui no outro dia trabalhar meio incrédulo, né? Falei, não sei, será que é? Já consegui andar. Falei, cara, Deus é maravilhoso, nunca tinha vivido isso. E aí, num outro momento de oração, né? A gente estava na equipe de liderança aqui, o pastor falou, alguém tem alguma coisa? Eu falei, eu tenho meu joelho aqui que não estava com fé ainda, né? Tenho meu joelho aqui. E aí o Felipe mesmo orou por mim, na hora ele fez lá um exame, porque eu já rompi o direito e operei. Já sei, fica um jogo, né? Quando você rompe o joelho não fica parado, né? E ele já fez lá um exame lá, e falou, cara, tá zero bala. Fiz o exame novamente, tava lá, reconstituição do ligamento e tudo mais. E eu vivi isso na pele. E agora, essa é a história que eu conto. Aí eu tava contando pro Luiz também, a gente joga a bola de segunda-feira, e o Pedro tava junto lá. Tem um menino lá que tava com uma dor não tava jogando bola porque ele tava com uma dor nas costas, tava com hernia de disco, alguma coisa assim. Eu falei, ô Lucas, que você que você vai jogar bola? Ele falou, eu tô com cara, acordei hoje, tenho hernia de disco, não sei o quê. Eu falei, cara, você acredita que Deus pode curar? Ele falou, eu acredito, eu acredito. Eu não sei se com muita fé, mas ele falou, eu acredito, eu sei que Deus pode me curar. Eu falei, então, sabe o que acontece? Contei essa mesma história. Eu falei, cara, lembra que eu não jogava, porque eu jogava bola lá e não tava não indo por conta que tinha rompido. Eu falei, lembra que eu vim aqui, jogava bola, não conseguia jogar porque tinha rompido o ligamento? Deus curou. A Renata orou por mim. Deus curou. Olha, cara, eu tô jogando bola aqui, você tá vendo eu jogar, tá vendo? Eu sei que Deus pode fazer, eu vou orar por você. E ele tava no alambrado de fora. E aí depois no final a gente foi lá, eu fui lá falar para ele, falei, ô Lucas, posso orar por você? Ele falou, cara, só de você me contar ali a sua história, de falar que curou, você acredita que já passou a dor aqui? Acredita que já não estou sentindo mais nada? Eu falei, cara, glória a Deus, coloquei a mão nas costas dele, falei, Senhor, restaura, cura. E ele foi curado. Depois na semana eu falei, ei, tá 100%? Ele falou, que eu tô 100%, não sei o que aconteceu, não sei o que lá. Tô orando aqui com a minha esposa, não sei o que, e essa semana a gente descobriu que ele ainda tá indo numa igreja, né? Tá super firme na igreja, um testemunho que gerou na minha vida, gerou na vida dele.
está indo, foi salvo, a casa dele está salva, acabou de casar com a irmã do Luiz, aí, meu amigo que está aqui. Ele foi restaurado uma casa, uma história, foi mudado um destino, transformado por uma história que eu contei. Qual é a história que você tem para contar com Deus? Quanto você tem se arriscado com o Senhor, né? Às vezes a gente busca, pô, eu preciso de uma cura, né? De alguma coisa na minha vida. E eu busco pessoas, busco coisas, busco um monte de coisa, minha força, que a gente viu nesse homem aqui. Mas quanto você tem confiado no Senhor? Fala, Senhor, eu tenho fé que o Senhor pode mudar a minha vida, pode mudar a minha história. Eu tenho fé que o Senhor pode curar. Eu tenho fé que o Senhor pode mudar essa história das minhas finanças. Eu vivi isso no passado com os meus pais, era todo enrolado com dinheiro. Eu não quero viver agora. Não vou viver agora esse clima horroroso de finanças enroladas, de dívidas que eu perder minha. Eu não quero, Senhor. Me ajuda a controlar as minhas finanças. Várias áreas da vida, né? Nas emoções, né? Senhor, eu tenho sentido uma ira, Senhor. Tira essa ira do meu coração. Quebra o meu coração. Tudo isso é o que a gente precisa buscar no Senhor, né? Quantas pessoas você tem falado para Jesus essa semana, né? De Jesus. Quantas histórias você tem contado da sua vida? O quanto você tem sido abençoador na sua casa, no seu trabalho, no seu ciclo, né? Seja ele qual for, né? Existe uma diferença, e aí, falando aqui um pouco dos testemunhos, né? Existe uma diferença entre a notícia e o testemunho, né? Testemunho é aquilo que você viveu, você viu, né? Eles estão falando de coisas que eles viveram aqui, né? Ou coisas que ouviram. Mas a notícia, ela vai falar lá numa magnitude que você às vezes nem sabe, né? E eu vou contar algo para vocês, não sei se vocês lembram, em 25 de janeiro de 2018, aconteceu uma tragédia lá em Brumadinho. Não sei se vocês lembram, né? Que caiu a barragem. E eu lembro que meses anteriores, ou até um ano anterior, aconteceu em Mariana, a mesma coisa, né? E foi terrível. Eu lembro que um amigo meu que é missionário, ele estava lá ajudando, ele mandava foto. Eu falei, eu fiquei com peso no coração, chorei, orei, fiz tudo que eu podia. Eu falei, cara, queria tanto estar lá, mas por agenda eu não consegui estar, né? Até fiz contato com ele para poder chegar até lá. E Renato e eu, nós havíamos planejado uma viagem para Inhotim, que Inhotim é do lado de Brumadinho, né? E aí a gente estava em BH, quando a gente chega com o carro, e a gente estava na estrada, aquela estrada vai e vem assim, e um monte de carro dando luz alta, né? Não sei se quem dirige aí sabe, né? Que luz alta é algum problema que está acontecendo. O cara que está vindo de lá está dando luz alta, aconteceu um acidente, caiu alguma coisa. E todo mundo dando luz alta. Eu falei, meu, é muito, sei lá, bateu um caminhão e era só uma ida e volta. Eu fui bem devagarzinho, fui bem devagarzinho. Quando a gente chegou na rotatória, era uma rotatória que ia subir e o hotel era ali. Eles falaram assim, ó, no hotel, dá para ver o hotel. Um policial parou e falou assim, não entra mais ninguém aqui, caiu uma barragem lá não sei aonde e tal. Vocês sabem o que? Eu falei, mas que caiu barragem no hotel aqui? Ele falou, você sabe o que é uma barragem? Mais de 400 pessoas então, morreram e não sei o que, me colocou. Eu falei, meu, só cheguei para férias, estou de férias, não estou entendendo nada. Eu falei, posso ir no hotel aqui? Aí chegou outro policial mais calmo e falou, cara, onde que você vai? Eu falei, o meu hotel é esse aqui, ó, é aqui. Ele falou, não, que caiu uma barragem. A barragem inundou um lugar e cobriu um monte de pessoa. Morreu um monte de gente, a gente não sabe a magnitude, pode acontecer com outra barragem, a gente não sabe o que está acontecendo. E eu falei, cara, posso só ir no hotel aqui pelo menos ver o que está acontecendo, qualquer coisa eu volto, né? E aí a gente entrou no hotel, e aí eu lembro que tinha umas pessoas na piscina, e aí a gente começou a ver a magnitude do negócio e tal. E aí o que eu falo pra gente orar pro Senhor, porque Deus é bom demais. E aí eu vi um hotel que a gente tinha pesquisado, que foi inundado pela barragem. Eu falei, Deus, obrigado. Tomou meu coração gratidão, porque Deus me salvou ali. E aí eu falei, lembrei de Mariana, falei, cara, eu queria tanto estar lá para ajudar. Eu falei, vou ficar para ajudar. Primeiro, Renato e eu fomos no quarto, ajoelhamos, oramos, falamos, Senhor, guarda a nossa vida, nós queremos ajudar. Nos leve no limite, mostra pessoas, mostra os lugares aqui. E aí a gente ficou para ajudar. E no hotel tinha um monte de gente na piscina. Quando elas começaram a entender o que estava acontecendo, começaram tudo a ir embora. Ficou só eu e a Renata no hotel lá. E a gente começou a conversar com o garçom. O garçom tinha um primo que estava lá na barragem. A gente foi lá, consolou ele. E a gente começou a andar pela cidade, ver a Polícia Civil, falar onde a gente pode ajudar. Ele falou, cara, a gente está juntando cestas básicas em tal lugar. A gente ia lá e falava, o que está faltando? Ah, está faltando pasta de dente, isso que a gente anotava, mandava para os irmãos aqui. O pessoal mandava dinheiro, a gente ia lá, comprava no lugar, e levava no lugar, fechava a cesta básica. E a gente foi no lugar onde as pessoas recebiam a notícia dos achados, né? Então chegava a pessoa lá, achou assim, ó, achamos 10 pessoas.
Aí achou em um grupo lá, era uma lista tipo de faculdade. Colocava a lista na parede, a pessoa ia lá, vendo o familiar. Cara, olha que peso, né? Ia lá, via, a pessoa via o familiar, começava a chorar. A gente ia lá, abraçava, orava, mandava o nome aqui. Então, assim, eu vivi isso na pele, sabe? Uma notícia, você viveu uma notícia. Mas eu estava lá. Imagina um velório de 100 pessoas, um monte de gente, a gente abraçou, deu água, fez tudo o que a gente podia. Passamos um dia inteiro lá. Fomos julgados por isso. A gente pediu dinheiro pessoal aqui para amigos, né? Ah, mas estão pedindo dinheiro, não sei o quê, vão ser processados. Ah, beleza, estamos fazendo a nossa parte aqui. E a gente, eu lembro que a gente chegou na sexta, passou o sábado, e aí no domingo de manhã teve um toque de retirada lá, a gente falou, orou e falou, Senhor, né, eu acho que agora a gente cumpriu aqui o que a gente poderia e foi para casa. Mas essa história, quando eu conto para algumas pessoas, né, e elas ficam chocadas, né? Chocadas muito por a gente estar lá. Falam, mas o que vocês foram fazer lá? A gente estava lá. Eles ficam chocados por isso, mas por outro fica assim, mas o que vocês, além de estarem lá, continuaram lá? Eu falo, cara, porque foi um chamado que Deus deu no nosso coração. A gente tinha certeza que Deus estava nos guardando, Deus estava nos impelindo, né? A fazer isso. Quantas histórias nós ouvimos, quantos abraços a gente deu que com certeza ecoaram até hoje no coração das pessoas, né? Quantas pessoas a gente consolou que a gente nem conhecia. Às vezes você vai abraçar alguém e o reino de Deus é assim, é nada em troca, né? Nós de graça nós recebemos. Recebeu uma coisa que você não poderia pagar. Todo o dinheiro que você tivesse, se a gente juntasse todos os nossos bens aqui, eu não conseguiria pagar de a salvação que Deus deu para nós de maneira gratuita. Então, um abraço que você dá a alguém não é algo que não pode ser algo custoso. Ah, eu não conheço essa pessoa, ela talvez não venha na igreja, eu não vou poder contar para ninguém, eu nem sei o que vai acontecer. Você não sabe mesmo, mas Deus vai plantar, né, na vida daquela pessoa. Eu Para encerrar aqui, eu costumo fazer isso, Renato e eu, corriqueiramente, né, nós oramos pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa igreja aqui. Eu vou me emocionar bastante aqui. Porque tem um amigo meu aqui que é motivo de oração minha, cara. Orei muito por você, mano. Glória a Deus pela sua vida. Eu orava por Luiz Felipe, que é o meu amigo de infância. A gente tem desde 2 anos. Nós éramos esses caras aqui, né, Luiz? Nós bagunçamos muito nessa vida aí, fizemos muita coisa errada. Deus me achou, me restaurou, mudou minha vida. E eu não tenho como mudar a vida de ninguém, a mente de ninguém. Eu orei por anos, falava até para ele, cabeça dura, falava para meus amigos, né? E Deus salvou a vida dele. Esses dias eu fiquei vendo. Vou chamar ele, vem aqui, Luiz. Vem aqui. Olha uma salva de palmas, Luiz, aqui. Ó. Vem aqui, Luizinho. Esse cara aqui, meu irmão, meu amigo de infância, cara, que eu conheço há muito tempo. E eu orava por ele, pela casa dele, nossa família conectada, né? Muito conectada. Nossos pais são amigos, nossas irmãs são amigas, né? E eu sempre orei muito pelos meus amigos, né? Querendo na salvação deles, mas é muito difícil, né? Difícil, cabeça dura esses caras, né? E o Luiz é uma pessoa muito influente, né? Do jeito que fala, do jeito que faz, vocês terem muito generosa, né? Ele tem os princípios, aquilo que eu falei, né? Princípios sem conhecer a Cristo, né? E eu lembro que no seu primeiro salário, isso me marca muito, né? Seu primeiro salário, quando ele é mais velho que nós, né? Desde a infância, o primeiro salário que ele fez, ele chamou os meninos lá e falou: vamos lá, vou pagar o McDonald's para todo mundo. Pagou para todo mundo o McDonald's. E assim ele montou uma empresa, chamou todos os amigos para trabalhar, cerca de mais de 25, nós somos um amigo de infância de uns 20 amigos. Pelo menos uns 15 passaram na empresa dele, capacitou, abençoou, deu emprego, mandou, enviou, outros abriram outras empresas, vários abriram empresas, vários prosperaram através da vida dele. E hoje eu vi ele aqui, convidei ele para vir aqui, falei, cara, vou pregar lá, queria que estivesse, e Deus me falou muito sobre isso, né? Nós não podemos deixar de orar pelos nossos amigos. Nós vamos ter esses momentos aqui de trazer amigos aqui. Nós tivemos um momento e nós vamos fazer isso aqui, mas nós não podemos deixar de orar pelos nossos amigos. Eu não posso fazer nada, eu não podia mudar. E quantas vezes eu falei para ele, né? Eu falei uma vez para ele, falei sério isso que eu falei, né? Falei, Luiz, você vai lembrar. Luiz, você pulou de um avião, mas você está sem paraquedas, mano. Você vai cair, cara. Você vai cair, você vai se esborrachar no chão, mano. Você está indo para uma vida totalmente desregrada, não foi? Você lembra disso? Falei, cara, e no surtir, aí ele falou, é mesmo, né, mano? Deu um surtiu efeito aí. E eu falava para ele, falava. Mas a única coisa que pode mudar a vida de alguém é a oração. É você orar, colocar o joelho no chão, não só para amigo, para familiar, para filho.
A oração, ela muda a história de pessoas e ela preserva a sua história. Duas coisas você precisa fazer. Ora pelas pessoas que não conhecem a Cristo, para que elas conheçam, se convertam, se transformem. E ore pela sua casa, para que elas se mantenham em Cristo. Porque é muito fácil hoje a gente se desvirtuar, né? Muitas coisas, muitas propostas. Então, quem tem filho, olha pelos seus filhos. Ore pelo seu esposo, pela sua esposa. Porque o inimigo vem sobre todo mundo, né? Não é... Ninguém é mais privilegiado, né? Do que outro. Então, aqui é um poder da oração. Esse é meu... Obrigado, Luiz. Esse é o poder do testemunho. Creio que o testemunho do Luiz e o meu testemunho no nosso ciclo de amizade vai surtir muito efeito. Já tem surtido, né? No meu cunhado também, que deve estar assistindo aí também, o Guilherme, já tem entendido, né? Outros amigos têm passado por algumas dificuldades, nós temos consolado corações aqui, temos podido estar perto, mas que o Senhor alcance mais pessoas através da nossa vida, né? Às vezes a gente fica esperando que pessoas alcancem, sendo que você é um agente de milagre, agente de transformação. Conte a sua história. Conte a sua história. Conte a sua história desse domingo. Cara, fui lá no domingo, o menino não falou nada com nada lá, não sei o quê, mas ele falou um negócio muito importante. Que o pecado leva à morte. E eu vejo na sua vida que você está indo para uma vida de pecado. Então, pronto, contou uma história que você viu. Ele contou uma história que ele foi curado do joelho. Alguém que fala assim, eu estou passando mal. Um dia um funcionário meu estava chegando e falando, cara, passei a noite inteira com a dor no ouvido. Pus a mão no ouvido dele e falei, Senhor, tira essa dor no ouvido agora, em nome de Jesus. Falei, isso, simples. Eu creio que Jesus pode te curar. Ele falou, tá bom. Sentou na mesa, mais tarde fui lá e falei, ei, como é que tá o ouvido? Cara, é verdade, né? Eu tava com dor no ouvido, nem tô com dor no ouvido. Falei, aí, ó, o poder da oração. Orei por você. E não sou eu que faço, sou melhor que você. É o poder de Deus, é a palavra de Deus, é decretar. Esses dias a gente foi deitar, eu e o Renato, a gente foi no hotel, em Rua das Artes, a gente estava deitado, eu e o Renato, eu comecei a contar uma história pro Davi, e eu sou meio engraçadinho, né? Deu um tom de piada ali, ele começou a rir, eu comecei a rir, a Renata começou a rir, só que quando ele ri muito, ele começa a soluçar. Aí foi um soluço, cara, ficou quase meia hora soluçando. Aí ele não dormia, eu não dormia, a Renata não dormia, isso era quase 1 da manhã, eu falei, e agora? Falei, pus a mão na barriga dele e falei, soluço, sai agora em nome de Jesus. Parou na hora. E eu cutuquei a Renata e falei, é isso mesmo? É isso mesmo que está acontecendo? Parou? Porque começa a soluçar, ele começa a vomitar, é um drama. Eu coloquei a mão no estômago dele e falei, Senhor, soluço, sai agora em nome de Jesus. Então, que você seja o limite das coisas na sua vida. Acabou a história de depressão, a história do passado, preso no passado. O passado foi um presente que nós não aproveitamos. Hoje é um presente que você pode aproveitar. Se você for ver o passado, foi um presente desse aqui. Uma decisão que você podia tomar, algo que você podia falar, nossa, isso faz sentido, eu vou mudar minha vida agora. Não porque eu falei, porque é a palavra de Deus que transforma e que muda.